E eu já chego com uma informação importante envolvendo o Gerson do Flamengo. O jogador está internado no hospital. A gente vai falar sobre isso, né? A situação começa a complicar. A zebra começa, eu posso falar para vocês, a aparecer em alguns jogadores no meio de campo do Flamengo. Inclusive o Flamengo também formou o quadro de saúde do meio-campista, o volante Alan. 2 jogadores que a princípio já são desfalque para a próxima partida. Tem a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz. Tem reunião marcada no Flamengo nesta próxima segunda-feira. Mais uma reunião marcada, a diretoria do Flamengo, para discutir os próximos passos do Flamengo na janela de transferências. Nessa segunda-feira também tem a apresentação oficial do novo reforço, Matias Vinha, lateral esquerdo. Temos novidades, Matias Vinha pode fazer a sua estreia com o manto sagrado na próxima terça-feira diante do Boa Vista. A gente vai falar sobre isso. Entrevista coletiva também de Fabrício Bruno, zagueiro que teve contrato renovado recentemente com o nosso Mengão Queridão. Também vai dar uma entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo, né, treinou hoje normalmente o lateral esquerdo Matias Vinha, junto com o elenco normalmente, e tem tudo para fazer a sua estreia na próxima terça-feira pela 9ª rodada do Campeonato Carioca diante do Boa Vista. Jogo que o Flamengo pode, inclusive, reassumir a liderança do Cariocão. Matias Vinha ainda não foi apresentado oficialmente pelo Clube de Regatas do Flamengo desde que chegou ao mais querido Brasil, mas a sua apresentação oficial já está marcada para essa segunda-feira às 14h15, horário de Brasília, através de uma entrevista coletiva na sala de imprensa no CT do Ninho do Urubu. Tá aí Matias Vinha sendo apresentado e tem tudo para fazer a sua estreia na próxima terça-feira. Um pouco antes da apresentação de Matias Vinha, o zagueiro Fabrício Bruno, por volta de 1h30 da tarde, tradicional 13h30, horário de Brasília, Fabrício Bruno também realizará uma entrevista e estará aberto para perguntas dos jornalistas presentes no local. Da mesma forma que o Flamengo fez na apresentação de Nicolás de la Cruz, né? Um momento antes, o Bruno Henrique, que teve seu contrato renovado com o Flamengo, concedeu uma entrevista coletiva, respondendo algumas perguntas dos jornalistas presentes na sala de entrevista coletiva da apresentação de Nicolás de la Cruz. Da mesma forma, vai acontecer também com a apresentação oficial de Matias Vinha. 1h30 da tarde, tem aí Fabrício Bruno respondendo as perguntas de jornalistas. Fabrício Bruno, vale lembrar que teve seu contrato também renovado com o Flamengo e vai dar aí uma entrevista coletiva na sala de entrevista do CT do Ninho do Urubu. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre zebra no Flamengo. Eu falo zebra porque na semana passada o Flamengo não pôde contar com 4 atletas para o jogo contra o Bangu, que foram eles: o Matias Vinha, que estava viajando à Itália, até como a gente já trouxe aqui, explicou tudo para vocês. Situação envolvendo o Nicolás de la Cruz tratando do ombro, Eric Pulgar suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Alan, que a princípio a informação era que Alan estava fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, né, controle de carga. E hoje o Flamengo trouxe uma informação importante sobre o quadro de saúde do volante Alan. Por isso que eu falo para vocês, a zebra começa a rondar o Ninho do Urubu. E vamos torcer para que isso não aconteça. Olha só, o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na última sexta-feira que confirmaram diagnóstico de dengue no volante Alan. Flamengo informando a situação do Alan. Informação também envolvendo a situação do Gerson, que é um quadro
né, mais complicado por ser uma infecção urinária. O jogador deu entrada no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, com quadro de infecção urinária. O atleta está internado em observação. Vamos torcer para que dê tudo certo na situação da recuperação de Gerson, recuperação de Alan. O técnico Tite ainda não confirmou se vai levar o Nicolas de la Cruz também para esse jogo. O Flamengo aí pode ter, inclusive, né, esses desfalques no mais querido Brasil. Alan, Gerson e Nicolas de la Cruz. Matias Vinha ficando à disposição. E a situação envolvendo Eric Pulgar, que ficou de fora do último jogo por suspensão, que está de volta à equipe do técnico Tite para o jogo contra o Boa Vista pela 9ª rodada do Cariocão, nesta próxima terça-feira. E amanhã, nessa segunda-feira, tem uma reunião marcada com a cúpula de futebol do Flamengo. É isso mesmo, para dar continuidade, tratar do assunto, discutir sobre a situação dos próximos passos do Flamengo na janela de transferências. Lembrando que a janela de transferências se encerra no próximo dia 7 de março. Reuniões, mais reuniões já aconteceram, mas na verdade os únicos reforços que chegaram no Flamengo foram apenas Nicolas de la Cruz, que já fez a sua estreia, já está jogando normalmente, e também Matias Vinha, que vai ter sua apresentação na segunda-feira e possivelmente sua estreia na terça-feira. O paparazzo rubro-negro, ele trouxe aqui com exclusividade em seu perfil oficial no Twitter, que diz o seguinte: a cúpula de futebol do Flamengo irá se reunir nesta segunda-feira, dia 19, para decidir como será o andamento do clube até o fim da janela de transferências, que fecha no dia 7 de março. Como relatado em entrevista coletiva, foram definidos 160 milhões de reais somente para a contratação de reforços. Mas o clube não contava com diversas dificuldades que iriam encontrar no caminho até contratar um atleta. A situação de Léo Ortiz é um exemplo, assim como o do meia Evander, desejado pelo Marcos Braz. As equipes de ambos jogadores solicitaram um valor muito acima do que o Flamengo esperava, o que acabava dificultando o andamento da negociação. Outro bom exemplo é as tentativas de empréstimo do atacante Luiz Henrique, que estava no Real Betis e agora se tornou jogador do Botafogo. Tá aí, né, segundo o paparazzo rubro-negro, nesta segunda-feira será uma segunda-feira agitada. Será um dia agitado. A apresentação de Matias Vinha, a expectativa pela recuperação desses dois atletas, situação envolvendo reunião para discutir, né, sobre os próximos passos do Flamengo no mercado da bola. O técnico Tite ainda sonha com ponta direita. O técnico Tite tem a prioridade de uma contratação de um zagueiro. Tem a situação envolvendo o nome de Léo Ortiz. Léo Ortiz já deu declaração, só faltou falar: eu amo o Flamengo, jogando com a camisa do Red Bull, e falar essas palavras, porque ele não esconde, não escondeu e nunca vai esconder, é o desejo de poder atuar pelo clube de regatas do Flamengo. Agora fica aquela questão: a zebra no meio de campo rubro-negro, sem Nicolas de la Cruz até o momento, né, que ainda não foi confirmado para o jogo contra o Boa Vista, sem Gerson e sem Alan. O Flamengo ficou sem 3 jogadores do meio de campo para o jogo contra o Nova Iguaçu, e mais uma vez pode ficar novamente sem 3 atletas para o jogo contra o Boa Vista na próxima terça-feira. Contra o Bangu, quem brilhou foi o garoto Igor Jesus, escolhido pelo técnico Tite, né, jogando no meio de campo, volante em sua posição de origem, e agora pode novamente ganhar mais uma vez oportunidade e ser titular novamente no jogo diante do Boa Vista.
Então vamos ver o que deve acontecer. O importante é torcer pela recuperação desses atletas, sem contar a situação do Alan, né, gente? Porque eu devo falar para vocês, desde que chegou ao Flamengo, já chegou, né, tratando de uma lesão. Saindo do Atlético, chegou tratando de uma lesão. E agora tem a situação aí envolvendo, né, essa situação de quadro de saúde do atleta. Quando não é uma coisa, é outra. A situação é incrível isso, mano. Incrível. Um absurdo isso que está acontecendo com o Alan. Tem que se benzer, não sei, alguma coisa aí, mas é inacreditável. Bom, torcer pela recuperação do Gerson, né? Tá internado nesse exato momento, mas torcer para que dê tudo certo aí e ele se recupere o mais rápido possível. Valeu, galera. Bom, de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão, mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Em reta final de janela, a diretoria do Flamengo vai se reunir novamente para tratar, discutir, tem que ir lá e resolver. Se tem alguma negociação em andamento, tem que ir resolver e pronto. Ponto final. Agora vamos ver o que deve acontecer, mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Valeu? Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.